Olá, amigos! 30º programa da nossa série, um programa realmente muito especial, vocês vão ver. Um luthier que fez o primeiro programa conosco, conhecidíssimo de todos, e dois convidados muito especiais. E o programa de hoje, a gente pode considerar o início também de uma série dentro da série, que é um programa sobre o violão 7 cordas. Então a gente tem 3 especialistas, o Lineu Bravo, que queria mais uma vez agradecer. Eu que agradeço. Os anos todos que a gente já trabalha junto e vocês conhecem tão bem. E nós vamos ter 2 convidados muito especiais que daqui a pouquinho a gente vai apresentar para vocês. Nós vamos conversar com eles também e falar dessa coisa tão nossa que é o violão 7 cordas. O violão brasileiro de 7 cordas está conquistando o mundo todo. Os luthiers da nova geração começam a fazer cada vez mais 7 cordas, os novos violonistas da nova geração também já começam 7 cordas. Na música erudita está se usando muito o violão 7 cordas, além de toda a tradição do violão 7 cordas no choro e na música brasileira moderna. A gente vai tentar conversar, fazer um resumo de tudo isso, que é muita informação. Eu vou deixar o Lineu assim super à vontade, Lineu, nós vamos mostrar depois o violão, os 2 violões que a gente tem aqui hoje, falando um pouquinho deles. Mas primeiro fica à vontade para você falar do violão 7 cordas, que é uma coisa assim importantíssima na tua carreira. Oscar, brigadíssimo pelo convite mais uma vez. Eu participei do primeiro programa, agora esse 30º é um comemorativo, né? E eu já queria tirar uma dúvida. A minha próxima participação vai ser no programa 60 ou no 300? Olha, eu espero que no 60, no 300, mas quem sabe antes dos 60, porque... Tá bom, estaremos aqui. Só chamar que eu venho. Oscar, o violão de 7 cordas realmente é uma realidade muito bonita na música brasileira. É um violão. Falar que é um violão com uma corda a mais é pouco porque não traduz o que é o violão de 7 cordas. Eu acho que o Yamandu Costa tem uma frase, tem uma expressão muito interessante que diz o seguinte: o violão de 7 cordas é um violão inteligente, é um violão que propõe, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito do músico, mais do músico do que do luthier, obviamente, né? Porque eu acho que é isso, eu imagino um músico que está lá com o violão já é um instrumento absolutamente instigante, né? O violão, qualquer violão. Agora o violão de 7 cordas, ele permite ao músico uma profundidade, ele permite, você fala, nossa, mas são ali 2, 3 notas a mais que tem na região grave, né? Não é tanta coisa, é muita coisa porque permite uma profundidade diferente, né? E existem linguagens e linguagens que podem ser desenvolvidas dentro do violão de 7 cordas, né? Você tem o tradicional, né, a escola sólida, a escola brasileira dos 7 cordas de aço, né, que é aquilo que foi sedimentada pelo Dino 7 cordas, que é o maior de todos, né, que é recordista de gravações, é um cara que gravou de Noel Rosa a Marisa Monte, assim, ele gravou com todo mundo, da década de 40, 50, até ele morrer no início dos anos 2000. Então ele tem uma trajetória imensa. E paralelamente a ele, você tem os irmãos Walter Silva e Valdir Silva no Rio de Janeiro, você tem depois Jorge Simas, Rafael Rabelo, que tocou muito, gravou muito o violão de 7 cordas de aço, né? Você tem gigantes aqui em São Paulo, Luizinho 7 cordas, você tem o Zé Barbeiro, né? Você tem um gigante em Recife, que é o Bozó, uma pessoa de quem se fala pouco aqui, mas é um cara também lá no Recife, assim, que toca desde sempre violão de 7 cordas de aço. É um cara um chorão também, entre outras coisas, com aquele tempero nordestino, né?
que tem coisa que só acontece no Recife. O Bozó é outro gigante. Então você tem assim essa escola dos 7 cordas de aço, que é algo, mesmo que o músico não queira tocar, acho que todo músico brasileiro tem a obrigação de conhecer, olhar, pesquisar, entender o que é. Ah, mas conhece o Dino, que o resto é tudo igual? Não, não é tudo igual. Não é tudo igual. É claro que o Dino é o fundador, ele é o pilar maior, não tem dúvida com relação a isso, né? Mas cada um foi dando seu tempero, sua linguagem, etc, etc. E depois você tem, né, já no século XXI, aí você tem Rogério Caetano, que hoje dá para dizer que talvez seja o maior de todos. Aí você tem Jean Correia, aí você tem Guilherme Lamas, um monte de gente espetacular. João Camareiro, que toca nylon e aço também, né? Então você tem essa quantidade enorme de músicos talentosos. Uma coisa, Lideu, que eu acho, como violonista que toca só nylon, né, e que adoro o violão 7 cordas, essa fase inicial que você estava falando, o violão era assim, não era ainda, os 7 cordas não era um instrumento tão solista como ele foi se tornando, né? Ele era assim, o instrumento super importante no grupo de choro, o instrumento com corda de aço, é uma corda assim, lisa, tocado com dedeira, é mais percussivo quase do que melódico, né? No grupo de choro, óbvio, tem o violão que está fazendo a harmonia, né? Mas depois dessa fase, quando chega o Rafael Rabelo e aí todos os outros, Rafael Rabelo foi, acho que um divisor de águas total, né? Um talento inacreditável e que abriu para essa geração toda, a partir daí, um outro campo de realização musical. A gente vê, você citou o Yamandu, que fascina, né, pelo que ele é capaz de fazer, a variedade, uma coisa de uma musicalidade assim muito natural, né? Eu vi que você falou Jean Correia, por exemplo, a gente fica impressionado de ver, mesmo nos 7 cordas aço, como hoje eles conseguem fazer esse instrumento ser um instrumento solista, quer dizer, com uma clareza fala um pouquinho dessa passagem, assim, quando que os 7 cordas nylon começou a também se tornar cada vez... Hoje ele é muito mais tocado do que os 7 cordas aço, né? Ah, sim. Eu acho que os 7 cordas de aço solista ainda é uma exceção. Existem uns caras, uns virtuosos aí, né? Como você diz, o Rogério Caetano, o Jean Correia, Félix Júnior lá em Brasília, que são caras assim, mas são pontos fora da curva, né? São caras assim que... Tá, eles... Solista de 7 cordas de aço. É possível, fica maravilhoso, mas ainda não é. Eu acredito que ainda o instrumento de 7 cordas de nylon é o mais apropriado para solo. Também pode fazer acompanhamento, etc., mas ele é muito mais usado para solo. O que é? Que é o desenvolvimento do violão nylon, do violão clássico, por que não dizer, né? Ele é o desenvolvimento desse violão, né? Eu acho que se fosse um pouco mais popularizado, talvez em algum momento, na época, né? Quer dizer, claro que é anacronismo a gente ficar falando o que teria sido, né? Mas eu acho que se tivesse chegado na mão de um Paulinho Nogueira, um violão de 7 cordas de nylon na época, de um Baden-Powell, eu não sei, talvez os caras já tivessem também já tivessem tocado, experimentado, não sabemos, né? Porque é um violão absolutamente versátil e um violão que permite você criar muita coisa. Agora, tem uma questão histórica importante, que eu até comentei no primeiro programa, né? Mas eu acho que vale a pena repetir aqui que nós estamos falando de 7 cordas. Que o instrumento, violão de 7 cordas de aço, do século XX, né, o que era fabricado desde lá do comecinho, era um instrumento que tinha uma função específica, que era acompanhamento de samba e choro, música brasileira, etc. Então, qual que era a função? O que o Dino fazia? Ele fazia baixaria, claro que ele fazia harmonia também, mas ele fazia basicamente a baixaria. Então, o que se precisava no instrumento e do instrumentista? Um grave bacana. Tá? Então ele tinha uma função muito específica. Os instrumentos não tinham uma qualidade técnica, uma qualidade acústica para ser um violão solista. Se você pegar o violão que o Dino usava e for solar, ele não vai dar certo. Não afina, não tem um equilíbrio tímbrico, não tem um equilíbrio sonoro. Aquele instrumento não era possível solar. Mas ele não solava aquela coisa, né? Uma vez falaram pro Rivelino, escuta, mas o Maradona
só chutava com a esquerda, né? O Rivellini falou assim, não, ele fazia tudo só com a esquerda. Então, não é uma deficiência, tudo que ele precisava fazer, então o Dino, tudo que o Dino precisava fazer era na primeira posição. Ah, ele só sabia tocar... Não, querido, você não está entendendo. Ele fazia tudo na primeira posição, né? Então é isso, não é uma deficiência. Mas o instrumento acabou sendo, por quê? Porque o mundo andou e a coisa virou, etc. Então, lógico, aí brincando, fazendo essa brincadeira que eu acabei de fazer. Se você pegasse naquela época, botasse o violão do Dino na mão do Baden-Powell, não ia funcionar, né? Então precisou haver um avanço tecnológico para que o violão de 7 cordas se transformasse num violão solista. A marca, o ponto em que isso acontece é no momento em que o Rafael Rabelo chega para Mário Jorge Passos com o violão Ramírez, fala assim, olha, eu quero que você me faça um violão igual a esse de 7 cordas. E o danado fez. Eu conheci esse violão. Né? O então, Mário Jorge foi um luthier talentosíssimo, foi meu amigo dos velhos tempos, violonista. E depois ele parou, ele começou, foi dos primeiros nomes assim importantes da luthieria, depois foi para a informática e abandonou a carreira de luthier. Eu queria pegar esse gancho para não me esquecer. Tem uma coisa que você com certeza deve saber, quando que aconteceu, para quem não conhece muito bem os 7 cordas aço, até para os fornecedores de cordas é complicado de entender, as 2 primeiras cordas são nylon. Sim. Então é uma coisa que surpreende, porque o pessoal comprava o jogo com as cordas de aço, jogava fora as 2 primeiras cordas e punha a corda de nylon, até que um dia eu falei, não, peraí, eu vou começar a importar da pirâmide dos velhos tempos o jogo completo, né? Quando surgiu, e a 7ª se comprava separada. E a 7ª era do violoncelo. Isso, exatamente. Né? Então era a corda dó do cello, corda lisa, o cara cortava e falava, peraí, vamos fazer um jogo. Agora existe, sim, né? O sim. 7 Strings Brazilian Guitar, o 7 completo como tem que ser. Exatamente. Quando surgiu a ideia de fazer com as 2 primeiras de nylon e... Dino também? O que acontece é o seguinte, é que o encordoamento de aço é que tem uma coisa assim muito diferente. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Tem gente que fala assim, escuta, você faz violão aço? Pergunta pra mim, você faz violão aço? Eu falo, olha, eu faço violão nylon, 6, 7 e 8 cordas, e eu faço violão de 7 cordas de aço brasileiro. Violão folk é outra coisa. Eu não faço violão aço, violão do Elvis. Não faço. Não, né? Porque é outro instrumento completamente diferente. E aí é que tá. Quando o Dino usava violão encordamento de aço, aquelas 2 primeiras cordas tem som de folk. É um blém que é indesejável para sonoridade. Sim. Você entendeu? Quando ele descobriu aquelas cordas lisas, as wound strings, né? As cordas, wound string, exatamente. Que a 3ª corda já é encapada. Já. Então, as 2 primeiras cordas não eram encapadas. Então, as 2 primeiras cordas tinham ação de violão de aço. Né? Aquilo em que o Dino fez, que o brasileiro é especialista, uma gambiarra. Né? Ele botou 2 cordas de nylon ali, funcionou maravilhosamente bem. Como eu falei, a função do instrumento era trabalhar naquela primeira região e fazer uma harmonia. Então, aquilo funcionou maravilhosamente bem. E aí a coisa desenvolveu dessa maneira. Hoje se usa ou nylon ou carbono nessas 2 primeiras cordas, e da 3ª à 7ª que são as cordas de aço. E é muito legal, né? Porque mesmo esse sendo um instrumento mais antigo, tem um pessoal jovem, muito jovem, até o Jean Correia foi um dos que você citou, assim, tocando esse instrumento. Né? Eu acho que a grande característica do violão aço, onde o violão a 7 cordas de aço, ele é imbatível. Um dos nossos convidados aqui é produtor musical, talvez ele possa até falar daqui a pouco com mais propriedade sobre isso. Ele é imbatível na mixagem, digamos assim, que é o seguinte. Quando você vai tocar uma formação de samba. Você tem lá um cantor, aí você tem violão de 6, cavaquinho, e você tem 8 instrumentos de percussão, e você tem a baixaria dos 7 cordas, que é fundamental. Mas você não pode tuchar que violão que vai conseguir aparecer no meio dessa orquestra? Entendeu? Então não tem um volume que faça com que esse instrumento apareça. O 7 cordas de aço, ele tem uma característica de penetração. Você escuta uma gravação antiga que tem aquela percussão, aquela coisa toda, aquela cozinha maravilhosa, e você escuta aquela baixaria claramente furando. Por quê? Tá alto? Não.
não está alto, ele está no lugar certo. Essa é a grande característica do violão de 7 cordas. Ah, e o que mais que você pode fazer com ele? O que você quiser. Aí o problema é do artista, né? O problema é a capacidade, a criatividade do artista. Mas a grande característica do violão de 7 cordas é essa. Ao passo que se você for fazer a mesma coisa com um violão de nylon, você só vai conseguir fazer esse violão aparecer aumentando o volume dele. Tá? Aí se eu vou aumentar um volume, aí já fica artificial. Né? E isso funciona, eu estou falando nisso, imaginando uma mixagem, né? Mas eu estou falando disso na escola de samba, na quadra da escola de samba, que é onde a coisa está acontecendo. O cara está tocando, está metendo a dedeira lá e está todo mundo ouvindo esse violão. Né? Então isso é uma coisa muito séria, é a grande característica do violão. E criou-se uma linguagem, aí tem um timbre que você, o timbre é esse. Né? Para esse trabalho, essa proposta sonora, o timbre é esse. O nylon não chega. Né? Assim como você pode pegar o melhor violonista do mundo, tocando um violão folk, uma peça clássica, que não vai convencer um músico clássico nunca, que claro, isso aí não é violão clássico. Né? Por bonito, por lindo que ele toque. É uma outra proposta estética. Muito bom. Eu acho que seria muito interessante, hoje nós temos 2 violões do Linneu para mostrar. Um violão realmente raro até, né? Mas que cada vez ele até pretende manter isso na programação dele, que é o violão 7 cordas nylon para canhoto. E um violão já mais antigo, normal, para o destro, também de 7 cordas. Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho só das diferenças mais importantes na construção dos violões. Vamos mostrar os violões Podemos, e aí você... Podemos. Mas eu queria só fazer um agradecimento antes. Que esse violão específico é um violão raro, né? Então o que aconteceu? É um cliente do Rio Grande do Sul, é o Marcos Fabrício, ele é do interior do Rio Grande do Sul, de uma região chamada Sete Povos das Missões. Poxa. É um lugar lá da região da família Guedes, do Caraí Guedes, ele é amigo do Caraí, inclusive. Uhum. Ele encomendou um violão de 7 cordas canhoto. Quando eu estava fazendo esse violão de 7 cordas canhoto, e você me convidou para fazer o programa, eu falei, nossa, eu tenho que convidar o nosso convidado, né, que você vai falar daqui a pouco quem é. Aí o que acontece? O violão dele, que já estava atrasado a produção, né, eu pedi para ele teve a paciência e a bondade de permitir que eu atrasasse ainda mais a entrega, né? Então amanhã eu vou despachar esse violão para ele, e então eu queria agradecer muito ao Marcos Fabrício pela paciência de ter aguardado a gente gravar aqui o programa. Legal, Marcos, muito obrigado aí pela oportunidade, né, que vai ser uma coisa assim que a gente encontrou a data certa para mostrar. Fizemos então, vamos mostrar primeiro este violão para o canhoto e depois um violão já mais antigo. Bem usado, né? Bastante tocado por um grande violonista que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui. Então, esse aqui é o violão para o canhoto, que o Linneu terminou recentemente. E agora vai falar para a gente, além das madeiras que foram utilizadas nesse violão, para os luthiers acho que é super interessante ele também falar da parte estrutural da construção, as diferenças que existem na construção de um 6 para um 7 cordas. Então, isso aqui pode ser surpresa para as pessoas, mas falando dos 7 cordas de nylon, tá? Eu construo o corpo do instrumento, a caixa do instrumento separado do braço. Eu uso um sistema de rabo de andorinha, o braço é encaixado depois. No meu caso, especificamente, é encaixado, inclusive, depois de envernizado. O corpo é envernizado, está pronto. O braço é feito depois, é envernizado, está pronto. Depois de acoplado, não vai mais verniz, está pronto. Entendeu? Então é uma curiosidade. Agora, a surpresa. A caixa do violão, o corpo do violão, que eu faço de nylon, é a mesmíssima caixa para 6, para 7 e para 8. Eu posso pegar uma caixa que eu fiz agora, esse aqui é para 6 ou é para 7, tanto faz. Exatamente a mesma. Inclusive a altura. Exato, tudo. Ah, mas o tampo você faz um pouco mais reforçado? Não. Tem uma tensão um pouco maior aqui? Claro que sofre uma tensão um pouco maior, mas eu tenho uma folga estrutural aqui já quando eu projeto isso, né? É claro, se eu tenho algumas madeiras, uma está um pouquinho mais flexível, outra está um pouquinho mais... Claro que eu vou usar aquela, mas nada assim, não, esse daqui é o de 7, então eu vou fazer mais robusto. Não faço isso. Esse violão, essa caixa de violão poderia ter recebido... Agora, o que existe é o seguinte, a estrutura do meu tampo, a estrutura da caixa, ela é uma falsa
simétrica. Se você olha a disposição do leque, ele é simétrico, é igualzinho, mas a distribuição de massa não é. Eu tiro um pouco mais na região grave, tiro um pouquinho de massa da região grave e deixo um pouquinho mais de massa na região aguda. Então, este violão canhoto, o tampo estruturalmente falando, ele é invertido com relação a um violão destro. Tá? Tem um pouco mais de massa desse lado e um pouco menos de massa desse lado, porque aqui está a região grave, exatamente, tá? Agora, o resto, esse daqui é um violão bem típico do que eu mais faço. O violão que eu mais gosto de fazer é jacarandá indiano, faixa lateral e fundo, adquirido na Strings, e um tampo de cedro canadense, adquirido na Strings, uma escala de ébano, também adquirido na Strings. Né? Eu tenho um lote maravilhoso. O violão nasceu aqui, né, Lineu? Praticamente, eu só montei. Aqui, né? Eu só montei. Poxa vida. Eu tenho um lote grande de mogno de excelente qualidade, então eu uso braço de mogno. Já usei muito braço de cedro brasileiro também, é excelente também, mas como eu tenho esse lote muito bom, provavelmente eu vou trabalhar a vida toda com esse braço de mogno. Né? E aí o meu design, né, que é o que eu sempre fiz. A escala, obviamente, mais larga. Sim, a escala, eu mantenho a proporção... A mesma distância de padrão de 6 cordas. Exatamente. Eu aumento exatamente o espaçamento de uma corda, tá? Então, se você fosse... Claro que é uma brincadeira. Se eu serrar esse violão aqui, ele vai ficar exatamente um violão clássico. Um violão de 6 cordas. O espaçamento é o mesmo, salvo o cliente peça alguma coisa diferente, né? Tem cliente que pede para fazer o braço um pouco mais largo, ou um pouco mais estreito, aí é... Como a gente falou muito de 7 cordas aço agora, quer dizer, os 7 cordas aço que nós não temos aqui para mostrar, esse aspecto estrutural, assim, aí é um pouco diferente. Aí é um pouco diferente. Aí sim, aí já é um pouco diferente, até pela resposta tímbrica desejada, né? Aí já... porque aí eu não quero uma sonoridade clássica, claro que a corda de aço não me daria mesmo, mas eu não quero uma sonoridade clássica, eu quero já uma outra coisa. Você vai suprimir eventuais frequências para que aquela nitidez que você comentou esteja super evidente, e a parte percussiva se destaque muito. O primeiro estímulo de ataque ele tem que ser mais proeminente, né? É desejável que o violão de 7 cordas de aço tenha sustain? Até é desejável, não é prioritário, digamos assim, né? E um violão 2009, vocês podem ver, muito tocado. Daqui a pouco o dono desse violão, um grande violonista, vai mostrar pra gente a sonoridade linda desse instrumento. Pois é, tem uma brincadeira que dizem que a alegria da cozinheira é ver o fundo da panela, né? A alegria do luthier é ver um violão tocado, né? Olha aqui isso aqui, não tem dúvida. Esse violão foi tocado, né? Esse violão viajou o mundo inteiro, né? Algumas vezes. Várias vezes. Exatamente. Ele é um violão que tem, assim, basicamente as mesmíssimas características do outro. É claro que a coisa vai mudando porque o cozinheiro vai ficando mais experiente, né? Então, o que acontece? Eu acho até que talvez os instrumentos que eu esteja fazendo hoje sejam instrumentos um pouco superiores, porque... Você vai fazendo, ou aprende ou desiste, né? Em compensação, esse daqui é um instrumento já muito maduro, um instrumento que já está muito solto, né? Um instrumento que já está muito pronto para soltar sonoridade, né? E é exatamente a mesma configuração. Tampo de cedro canadense, faixa lateral e fundo jacarandá indiano. Aqui o braço só que é de cedro, o braço é de cedro brasileiro com uma costura de jatobá aqui no meio. E características muito parecidas. Destro, né? Esse aqui destro. Esse é o destro. Exatamente.
Amigos, nosso primeiro convidado está aqui, Sidney Molina, meu amigo há muito tempo, mas faz muito tempo que a gente se conhece. Eu tenho uma admiração profunda por tudo que ele tem feito pela música no Brasil. 30 anos com o Quaternália, um quarteto maravilhoso que não para de evoluir, e ele é um dos fundadores do Quaternália. O Sidney tem uma importância assim como mestre, como inspirador de uma geração nova, como grande professor, tem curso de apreciação musical, de história da música, é crítico musical. Enfim, é um grande privilégio ter você, meu amigo. Prazer meu, Oscar. E antes da gente entrar nos detalhes, nos violões, a gente tem que aproveitar esses momentos, né, para dar os créditos, né, devidos. Você acabou de comentar meu trabalho talvez de performance mais importante, né, que é o quarteto de violões, Quaternália. E o Quaternália, ele nasceu inspirado pelo trio Opus 12. Né? Então, é especial a gente estar aqui hoje juntos, porque quando nós começamos ali no início dos anos 90, esse trabalho de música de câmara, a nossa intenção é assim, se um dia a gente conseguir fazer um trabalho de câmara com um quarteto de violões, né, no nível que o trio Opus 12, do qual o Oscar participou ativamente, foi fundador, né? Nossa, nós estaremos mais do que felizes, né? Então, mais uma conexão, mais uma razão da alegria de estar aqui e dividir um pouco essas histórias com você. Muito obrigado pela lembrança. Eu toquei nessa semana, né, o Concerto Andaluz, do Joaquim Rodrigo, uma obra importante para a formação de 4 violões de orquestra. A gente já tocou ele muitas vezes no Brasil e fora e tal. E eu sei que você tocou esse concerto, né, com o Paulo Porto Alegre e com os irmãos Assad. Sérgio Odair, né? Quarteto então, talvez a primeira vez que o concerto tenha sido tocado no Brasil, né? Possivelmente. E é uma pena, Sidney, que a gente não tem nenhum registro. A gente tem os programas, as críticas. Foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 1983, fez agora recentemente 40 anos. Foi a estreia do quarteto com privilégio maravilhoso, né, de tocar com meus irmãos Sérgio Odair Assad e o Paulo Porto Alegre, que era do trio, né? Então foi uma judiação, Karabchevsky regendo a Sinfônica Brasileira, e a gente não ter nenhum pedacinho registrado disso, né? Nessa altura a gente não pensava muito nisso, né? É incrível. E o Paulo Porto Alegre também, né, líder do trio Opus 12, integrou, né, talvez as novas gerações não saibam, integrou também o Quaternália durante 2 anos e foi muito importante para o desenvolvimento nosso, gravou o disco com a gente, viajou para os Estados Unidos, enfim. Então todas essas conexões estão aqui para começar a nossa conversa, né, esse processo sobre violões, né? Vem vindo assim de tanto tempo. Sim. Vamos falar então primeiro, para continuar um pouquinho, eu quero aproveitar muito para você falar mais da parte do Quaternália e da tua parte musical, mas vamos falar dos 7 cordas, né? Vocês acabaram de ouvir esse violão lindo, né, que o Linneu acabou de fazer, e uma coisa muito diferente, que é os 7 cordas para o canhoto, né? Como está, assim, os 7 cordas mais inserido na música erudita também? Pois são as duas coisas aí, né? O violão canhoto, que é uma particularidade, e ainda de 7 cordas, né? E, aliás, bom, Linneu, não há nem o que comentar, né? O instrumento... Estou com ele há 2 dias aqui, o Linneu teve a gentileza de me mandar ele um pouquinho antes para eu me divertir um pouco, e estou absolutamente fascinado com esse instrumento, espetacular mesmo. E, bom, o caso eu como professor, né, eu tenho que dizer que a gente vai falar muito de 7 cordas, mas que eu acho importante o estudante de violão clássico ter um bom contato com o violão de 6 cordas. Eu acho isso, a gente está falando de como esses 7 cordas está se impondo, está tendo cada vez mais alcance e tudo. Isso é muito importante, a gente já vai voltar a isso. Mas eu acho importante também a pessoa que está começando a estudar o repertório de 6 cordas, de violão clássico, ter um contato, ter um bom violão de 6 cordas, né? Eu sempre recomendo isso para os meus alunos.
Porque, bom, o repertório básico ele é pensado no violão de 6. Embora você fale, mas o 7 não pode trazer recursos a mais? Pode, e isso pode ser muito bem aproveitado, mas ao mesmo tempo, em alguns casos, em certas tonalidades, pensando no repertório clássico, isso também pode trazer algumas dificuldades. Quer dizer, é preciso que o violonista tenha que lidar com essa corda a mais quando ela ajuda e quando ela não ajuda, né? Então isso eu acho que é uma ressalva importante. A partir daí, os 7 cordas têm funcionado para vários instrumentistas, solistas alguns, não tantos ainda, do violão clássico, mas na música de câmara de uma maneira assim muito, muito importante, como até, vamos dizer assim, uma evolução, né? E uma evolução fácil de acontecer, porque o violão de 7 cordas está dentro da cultura brasileira. O instrumento de cordas de nylon, que é o violão clássico, ele também tem muito uso na música popular brasileira. Né? Então essas coisas aproximam essas linguagens, e de maneira que não é muito, muito difícil alguém ter tido essa ideia, né? Ou várias pessoas ao mesmo tempo, em diversos momentos, terem tido essa ideia de trabalhar com 7 cordas, né? No meu caso específico, foi uma necessidade da prática da música de câmara, né? Os primeiros 2 discos, álbuns do Quaternália, foram gravados nos 6 cordas, mas eu fazia já muitas mudanças. Eu faço geralmente o quarto violão, eu sou o baixista da banda, né? Então, muitas mudanças de afinação. Isso já era muito comum, mesmo no violão de 6. Bom, isso continua a acontecer agora com o 7. Mas o ponto de virada foi o seguinte: nós resolvemos preparar uma composição do Sérgio Assad para 4 violões, chamada o Arequena, inspirada em temas dos indígenas, né, brasileiros. E ele vinha para um festival de Campos do Jordão e a gente resolveu, nós vamos estudar essa música porque ele vai assistir. A gente nunca tinha encontrado o Sérgio pessoalmente. Bom, a música era escrita para um violão de 7 cordas, né? 3 de 6 e 1 de 7 para quarteto de violões. Isso tinha sido feito para o Los Angeles Guitar Quartet, que já usava nos anos 90 um 7 cordas. É interessante, né? Bom, eu estudei essa música com a 6ª corda em Si, né? Precisava desse baixo Si. Eu não me lembro nem como a 5ª corda era afinada. Bom, hoje eu não entendo bem como é que eu consegui tocar, que eu não consigo recuperar como é que eu estudei essa peça, com uma digitação toda de um violão de 7 cordas no de 6. E o Sérgio, quando ele olhou aquilo, ele falou: meu Deus, isso é muito mais tranquilo do que o que vocês estão fazendo, porque no 7 cordas vai ficar tudo na mão, né? E a gente, bom, também vários arranjos solicitando, né, fazendo, enfim, a gente nesse tempo teve arranjos da West Side Story do Bernstein, as danças sinfônicas inteiras, Baquianas 9 de Villa-Lobos, coisas desse tipo, né? Então, bom, aí quando eu consegui o luthier com o qual eu trabalhava, que é o Sérgio Abreu, convencê-lo a fazer o primeiro 7 cordas que ele fez, né? Ele não queria fazer de jeito nenhum um violão diferente. Bom, eu passei a usar os 7 cordas no grupo, né? E num primeiro momento eu cheguei a viajar, inclusive, com os 2 violões, porque eu achava que realmente aquilo que era escrito para o de 6 ficava mais confortável. E fica no de 6, né? Porém, a gente sabe que viajar com um violão já é um negócio muito complicado. Então, na segunda viagem, na terceira, eu falei, bom, escuta aqui, né? Tudo, os 6 cordas tá incluído aqui nesse violão. Então, a questão é a gente se preparar, estudar, lidar com essa 7ª corda, se adaptar. E a partir de então, ele virou o meu instrumento, inclusive para tocar solo. Em todos os casos, eu basicamente ainda tenho o meu violão 6 cordas, tenho 2 violões de 6, mas basicamente tenho tocado no de 7. E para o grupo isso foi, assim, fundamental. Agora, as mudanças de afinação continuam, né? Porque essa 7ª corda que eu geralmente deixo em Si, ela pode, às vezes, ir para Dó, dependendo da composição, que é onde
a turma do choro geralmente deixa, né, como base, mas muitas vezes afino em Lá, né, e até para fazer um baixo ali no meio de um gismonte, um Lá bemolzinho já aconteceu, né? Então também as mudanças na sétima, em combinação ou não com a sexta, continuam a ocorrer dependendo dos arranjos e tudo mais. E é uma especialidade que a gente acaba tendo que ter para fazer esse trabalho, né? Que legal. Sidney, uma coisa que eu acho que seria muito legal a gente falar, que aí já não tem a ver com 7 cordas e sim com a música, é essa sua série, esse programa que você tem, que é um curso, na verdade, né? Que acho que para muita gente que está ouvindo a gente, esse programa fica, assim, é atemporal. Isso daqui 2, 3, 4 anos, muita gente vai estar assistindo, com certeza. E acho que seria legal você falar desse programa que é uma história da música, dos primórdios, mas com apreciação musical, porque eu acho isso simplesmente genial. Isso é uma coisa assim deliciosa. Pois é, esse curso ele surgiu para compor um horário num espaço em Higienópolis, em São Paulo, em que havia um crítico de artes visuais muito importante, que já dava um curso de história da pintura, da escultura e tal. E eu acabei desenvolvendo para esse espaço um curso em 10 meses, com uma aula por semana, de 2 horas. No primeiro ano, em 2019, ele foi presencial, né? E a ideia é exatamente essa, fazer um processo, né, do desenvolvimento da linguagem musical, desde o nascimento da escrita ali na Idade Média, no começo da Idade Média, até a música contemporânea, mas tendo uma visão aberta, principalmente no século XX, para várias das tendências musicais que não são apenas a da chamada música clássica ou música erudita, né? Mas como ela se relaciona com outros mundos, como o jazz, como o pop, etc., para compor uma música mais global. Mas a gente passa por todos os grandes nomes da história, por Monteverdi, por Mozart, Haydn, Beethoven, os românticos, a música contemporânea, os experimentalismos de vanguarda. E desde 2020 o curso ocorre online, né? Mas com a aula acontecendo em tempo real. Então a gente ali com os alunos respondendo as dúvidas e tal, mas ao mesmo tempo, para quem não pode fazer isso no horário, essas aulas ficam gravadas e podem ser consultadas, disponibilizadas. Normalmente é no sábado à tarde. É no sábado à tarde, ou ao vivo, né? Sábado das 15 às 17 horas. E todo início de ano a gente abre turma nova, mas é possível ingressar também no meio, porque como ele é circular, é possível fazer, por exemplo, o módulo de música contemporânea primeiro, depois no outro ano faz a música antiga e fecha o ciclo. Então, a gente vai disponibilizar assim, esse contato, porque eu acho que é uma coisa que eu comento sempre, assim, que isso é legal para quem, inclusive, não é músico. Não é preciso ser músico, é só gostar de música. Eu me lembro com muita saudade os tempos que a gente organizava, né? Você também estava com a gente, acho que desde esse tempo, assim, os cursos com o Henrique Pinto, que, né, foi o mestre de todos nós, assim, sim, direto ou indiretamente, né? E tinha os cursos no Conservatório do Brooklyn, que eram cursos que vinha gente do Brasil todo, e tinha o curso de História da Música com a Marília Pini, que era genial, porque ela inclusive fazia isso que você estava falando, passando isso em 5 ou 6 aulas, era uma coisa assim mais compacta, mas muito interessante, mostrando a evolução das artes todas, tá? Se a gente ia pegar a música renascentista, então tinha arquitetura renascentista, pintura, escultura e tudo. Então, essa coisa que me marcou, assim... Marília foi minha professora na Fundação das Artes e depois tive a oportunidade de trabalhar com ela no curso de música do Fianfaan, onde o Henrique também foi professor de violão. Então, estamos falando de uma grande mestra e uma inspiração para esse meu curso mesmo, né? Esse curso dura 30 aulas em média, 30 a 32 aulas. Sidney, olha, a gente podia ficar falando aqui muito tempo, tem muita coisa legal, eu acho que fica aberta, vai ficar aberto o convite para uma próxima vez. Quando você quiser. Nós vamos voltar daqui a pouquinho aí com o nosso outro convidado e todo mundo junto aqui para a gente ainda falar mais um pouco sobre esse trabalho todo. Tá ótimo. Muito obrigado, um prazer enorme te ver. Prazer, meu.